Vamos pegar Umbanda, Candomblé, vamos pegar Quimbanda, tudo que tem Exu. Ele é formado de muitos reinos, de egrégoras também, de falanges. Então dentro da Umbanda não é tão explorado isso, mas a gente tem as falanges que a gente conhece, por exemplo. Exu, um Exu que tem o nome, por exemplo, de Tranca-Rua, não é o único nome dele, é um nome que diz respeito a uma função que ele desempenha no seu trabalho espiritual. Um Exu que tem o nome de Marabô diz respeito ao trabalho dos marabôs. Então, por exemplo, eu sei que aqui, o Wallace, ele trabalha com o Exu Marabô. E eu também trabalho com o Exu Marabô. São dois espíritos completamente diferentes, com encarnações que eles tiveram, experiências que eles tiveram, que hoje estão à disposição da espiritualidade como esses espíritos. Entende? E hoje aqui a gente vai introduzir para vocês, primeiro de tudo, tirar todos esses mitos, entender a facilidade, como esses caras estão a serviço também, como eles estão aí do nosso lado assim, ó, batendo na porta, e aí, posso trabalhar com você? E também entender que, acima de tudo, cada um desses espíritos não carregam todo esse semblante, todo esse peso do que a gente tem que ser e se curvar ao dogma para poder trabalhar junto. Não. Certo? Como eu falei, existem muitos reinos. Na Umbanda a gente vai falar de falanges que tem o nome, por exemplo, de Tranca-Ruas, a falange dos Tranca-Ruas, a falange dos Caveiras, a falange dos Marabôs, a falange dos Catacumbas, dos Encruzilhadas. E aí a gente vai, por exemplo, para Quimbanda, que vai ter o reino do cemitério, o reino do lixo, o reino da catacumba, o reino da lira. A gente vai mais pra frente desmiuçar cada um deles, porque hoje eu vou falar sobre Exu aqui, a gente vai falar sobre Exus de lei. Exus que trabalham nas leis universais. Mas Daniel, tem Exu que trabalha pro mal também? Tem. Mas isso não diz respeito ao nome de Exu. Isso diz respeito à vida dele. Como existem médicos bons, médicos maus, juízes bons, juiz que é mau, policial que é bom, policial que é do mal, pessoas que trabalham na política, políticos de direita que são bons e que são maus, e como tem na esquerda bons e maus também. Não diz respeito ao movimento. A gente se prende sempre na bandeira e não na execução do que o outro está fazendo, na atitude dele. E esse é o problema. A gente quer integrar o todo colocando uma pessoa responsável pela atitude que ele está fazendo ali. E não é bem assim que funciona. Por mais que o todo seja todos nós juntos, para eu começar a entender esse todo, não é pegando a mão de todo mundo e fazendo oração para Israel. Não. É começar primeiro de tudo. Se aquela guerra em Israel me incomoda, o que nessa guerra interna aqui dentro de mim tá falando mais alto que essa guerra de lá? Entende? Então, gente, isso é muito importante a gente entender. Exus são espíritos muito sábios. Tem um monte de gente aí fazendo curso de Hélio Couto, fazendo curso, por exemplo, pegar referências aqui de pessoas que falam sobre mecânica quântica e física quântica. Darcio Cavallini, Hélio Couto, Marcelo Cotrim também fala. Toda essa galera aí que fala de mecânica quântica. Os Exus, cada Exu que existe, que carrega o nome de Exu na lei, são grandes conhecedores de mecânica quântica. Grandes conhecedores. E isso diz respeito sim ao cargo de Exu. É entender como funciona a manipulação de energia. Entender como funciona o negativo do lado de lá. Porque o umbral, o negativo, ele existe, gente. E não é do mal. Ele simplesmente não vibra em harmonia. Esses caras ainda não entenderam como vibrar em harmonia. Porque não se olharam. E alguém tem que estar lá, nesse lodo do universo. E quem está lá? Exu. E não porque eles são melhores ou piores, mas porque o movimento de negativo para negativo para positivo, também traz a palavra, a natureza de movimento, que é Exu. Acabou. Ponto final. É importante a gente entender, mentor espiritual, gente, esses mentores que a gente conhece, são obsessores. Só que a gente ouve a palavra obsessor e já acha que é negativo. Não. Tem um conceito, né, no budismo que se chama Hungry Spirits. Hungry Spirits, né? Que é espíritos esfomeados, espíritos famintos. São espíritos que eles necessitam do magnetismo para a existência. Obsessores são assim, mas espíritos de luz também são. E os espíritos de luz,
o que determina se eles são de luz ou não são as atitudes, para onde ele olha quando ele executa alguma coisa. Entende? E esses espíritos dos Exus, um primeiro ponto, quando a Umbanda surge, como é que surge, né? A gente já sabe a natureza de Exu, o conceito. Mas como é que começa a surgir agora essas falanges que a gente conhece de luz, tá? Vamos falar de espíritos da lei, Exus de lei. Quando a Umbanda surge, né? Entra um conceito com a Umbanda que é os espíritos da esquerda e da direita, né? Porque tudo é polaridade. Os espíritos da direita, né, que diz respeito a toda essa polaridade positiva, que atuam ali todas as linhas da Umbanda, os caboclos, ciganos, tudo mais, e apenas a de Exu e Pombogira vai trabalhar para esse polo da esquerda. Por isso que a gente fala espíritos de esquerda, estamos falando de espíritos Exus e Pombogiras. E o polo da esquerda não diz respeito ao mal, diz respeito à inversão do negativo, do positivo, o yin e o yang. E esses Exus, eles começam a entrar ali como manifestações dessas leis universais, né? E afinal de contas, o que são essas leis? Pô, Exu de lei, que lei é essa? Primeiro ponto, as leis universais. Eles trabalham para essas leis divinas, que diz respeito a leis herméticas, diz respeito a mandamentos da linha deles, entende? Mas voltados para isso. Os Exus de lei são espíritos que estão associados, em primeiro lugar, a trabalhos voltados a padrões vibratórios mais próximos da matéria, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa para um espírito, a gente precisa de um auxílio, e eu vou realizar um trabalho ali mediúnico, um trabalho terapêutico, com uma pessoa que ela precisa de uma energia de harmonia, de amor. Eu posso chamar Exu? Posso. Mas é mais preferível que eu chame uma energia que esteja mais associada à frequência de amor, pela facilidade que ela tem. Um preto velho, que mais? Uma criança. Posso chamar um mestre ascensionado, posso chamar Kuan Yin, posso chamar Serafis Bey, posso chamar Hilarion, entende? Só que quando eu vou trabalhar com algo mais denso, essas energias que atuam numa frequência mais elevada, elas não têm acesso. Tem acesso, mas é mais difícil para eles. É uma força muito grande que eles vão fazer para se densificar em quarta dimensão, né? De quinta para quarta dimensão, densificar para poder atuar nesse segmento. E os Exus já estão ali, entende? Eles têm um movimento natural do espírito, onde eles vão atuar com mais facilidade nesses lugares mais densos, né, para realização de trabalhos voltados com a matéria, literalmente. Então, por exemplo, poxa, eu preciso de dinheiro, preciso de trabalho, preciso de um relacionamento, estou em busca disso, estou em busca daquilo, ou estou em busca de proteção. A energia deles, que eles emanam, é mais voltada para o magnetismo da terceira dimensão, entende? E cada uma dessas falanges que existem, né, os Exus, diz respeito sempre ao trabalho que eles têm mais afinidade. Eu não vou pegar por uma das falanges, né? Por exemplo, Tranca-Ruas, Marabô, Caveira. Por quê? Porque é muito pessoal isso, entendeu? E é muito de casa para casa, de fundamento para fundamento. Mas eles estão sempre voltados a uma força que diz respeito a um orixá também. Então, se tem Exus ali que atuam mais, por exemplo, com a linha, com trabalhos de descarrego, quebra de demanda, desfazer magia negra, a gente vai chamar Exus que trabalham, por exemplo, na linha de Ogum e até o Mulô, podemos colocar, certo? Que são orixás que têm uma energia mais voltada para isso. Ogum, trabalho, força, tecnologia, movimento, tudo mais, beleza. Mas, se a gente vai fazer um trabalho ali voltado, por exemplo, com um desencarnado que precisa ali, vocês terapeutas estão ali cansados de desfazer magia negra, e às vezes estão na magia negra que um desencarnado da pessoa foi embora, um parente, e ele não quer ir embora, ele está ali grudado, virou um obsessor. Então a gente vai chamar espíritos de alma. E quem mais próximo dessa frequência? Os caveiras. Entende? Então, gente, é muito importante a gente entender. Cada um deles tem um fundamento. E aí, enquanto a gente está falando aqui, com toda certeza, né, vocês vão sentir a proximidade deles, não porque eles são provocativos e porque eles são eles gostam de aparecer, não, porque a energia deles é mais próxima da nossa, como eu já mencionei, né?